Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Como me apresentaram, me chamo Roberto Tanus. Sou casado com uma linda menina chamada Neuzinha. Amanhã eu faço 35 anos de namoro. Que beleza! Quando entrei num grupo de oração pela primeira vez, em 1978, quem coordenava a música era a mais bonita das animadoras. Adivinha quem era? A Neuzinha. Eu lembro até a roupa que ela estava vestida. Uma calça cinza, uma blusa amarela com um peixe bordado. Eu disse, opa, é nesse mar que eu quero pescar. Participamos nós dois e nossos filhos também. Nós temos 3 filhos, de 27, 29 e 31, e 2 netos, de 5 anos e 2 anos. Participamos do grupo de oração Santa Gertrudes, que reúne a segunda-feira. Eu e meus filhos participamos juntos. Somos da Renovação Carismática Católica de Goiânia, lá no coração do Brasil. E o tema que nós iremos falar, o Espírito, o sopro da vida. O Espírito Santo, o sopro da vida. Convido você, meu querido irmão e minha querida irmã, a abrir a sua Bíblia no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 37, quem tiver a Bíblia Ave Maria, página 1171. Vamos entender o contexto histórico. Uma das regras da teologia é olhar o texto no contexto, para não virar pretexto. Repita comigo a regra de ouro da teologia. Vamos lá. O texto no contexto, para não virar pretexto. Mais uma vez, o texto no contexto, para não virar pretexto. O capítulo 37 de Ezequiel vai falar de um momento muito difícil da vida de Israel. Ezequiel é o profeta que se dirige aos desesperados. É um dos momentos mais difíceis da vida de Israel. O rei Nabucodonosor havia invadido a Terra Santa e levado cativo o povo para a Babilônia. O povo está lá em serviços forçados. E Ezequiel é enviado àquele povo que já por muitos anos está num momento difícil e havia perdido a esperança. Ezequiel tem uma missão dificílima. Falar a um povo que perdeu a esperança. Falar a um povo que está em crise financeira, crise familiar. Falar a um povo cujas filhas estão na escravidão e não tem liberdade nem para servir a Deus. Então Ezequiel tem uma visão muito bonita. Vê um campo de ossos, coberto de ossos. E Deus se dirige a Ezequiel e pergunta: esses ossos secos podem reviver? E Ezequiel, sabendo que Deus é o Deus do impossível, diz: Senhor, Tu sabes tudo,
Mas é interessante que Deus vai mandar o profeta clamar. Deus quer fazer os milagres? Sim. Mas Deus precisa daquele que clama pelos milagres. Diga comigo: Senhor, eu quero clamar por teus milagres. Eu sei que o Senhor quer realizar um milagre em minha vida. Por isso o Senhor precisa de mim, para que esse milagre comece. Meu irmão, minha irmã, o milagre começa em você. Você é o canal do milagre. Os ossos estavam na planície, mas quando Deus pergunta se esses ossos podem reviver, versículo 4, ele disse então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhe-ás tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porém vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais. Proferi, pois, assim como tinha recebido ordem. Escuta, Deus podia realizar aquele prodígio sem o profeta ou não podia? Mas Deus quis precisar da voz do profeta. Deus quis que o profeta primeiro proclamasse a palavra, proclamasse primeiro os prodígios do Senhor. Meu irmão, minha irmã, na sua casa, pergunto a você: tem também ossos ressequidos? Tem gente desanimada, que só fala em crise, que não tem dinheiro, que as coisas estão difíceis? Então diga que em nome do Senhor, faze vir, Senhor, o Espírito Santo sobre esses ossos secos. Quanto de nós que estamos assim, olhando assim uma situação como se ela estivesse morta, sem sentido, sem vida. Quantas pessoas que olham para um filho na droga e dizem: não tem mais jeito, está morto. Olha um negócio que você está fechando, não tem mais lucro, está morto. Olha uma carteira de trabalho há muito tempo vazia e diz: não encontro mais trabalho. Tem uma faculdade para frente para pagar as prestações e está sem dinheiro e diz: agora vou ter que trancar a matrícula. Diga comigo: ossos ressequidos, voltai a ter vida. Eu sou o profeta do Senhor. Em nome do Senhor, vem agora o sopro do Espírito para fazer reviver o meu coração. E qual é o sentido dessa palavra? Quando Deus manda o Espírito, vem carne, vem músculo. Vá lá para o versículo 11. Depois que Ezequiel vê o prodígio se realizar, Deus vai dar o sentido da palavra ao profeta Ezequiel. Lembre-se, irmão e irmã, Ezequiel vai se dirigir a um povo que está no exílio. Eles vão ficar 50 anos fora de Jerusalém, morando a mais de 1000 quilômetros, onde seria hoje o Iraque, onde seria Bagdá. Ali era a Babilônia antiga, longe de suas terras, sem liberdade, longe do templo de Jerusalém, que tinha sido inclusive quase que todo demolido por Nabucodonosor. O povo está no sofrimento. Mas Deus não quer que o povo perca a esperança.
Por isso ele vai mandar o Espírito Santo, sopro da vida. Versículo 11. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Meu irmão, minha irmã, a pessoa morre não é quando para de respirar, é quando ela para de ter esperança, é quando ela para de esperar no Senhor, é quando ela deixa de ter fé. Em Hebreus 11, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: fé é a certeza a respeito do que não se vê. Na Bíblia de Jerusalém a tradução é mais bonita: fé é uma posse antecipada daquilo que não se tem. O povo tinha perdido a fé, e estava vivendo ali na prisão, ali no exílio, nos serviços forçados, sem esperança, sem visualizar um amanhã melhor, sem acreditar que a vida podia melhorar, resignado, vivendo a vida de escravidão, limitada. Meu irmão, minha irmã, é para você que a palavra de Deus se dirige hoje. Deus não quer que você viva uma vida de escravidão sem esperança, como se sua vida não tivesse como Deus modificá-la e melhorá-la. Irmão querido, irmã querida, escute essa palavra. Clama agora, diga: Senhor, manda dos 4 cantos da terra o Espírito Santo sobre mim, faz o meu coração reviver, devolve-me a esperança, devolve-me a certeza de que o impossível tu podes realizar. O Espírito é esse sopro da vida, que faz um osso ressecado voltar a ter vida. Mas quem é esse Espírito Santo, afinal de contas? Que é o início de toda a vida, que é o princípio de toda a vida, quando nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Pai ama tanto o Filho, que o Espírito se torna uma pessoa. Deus ama tanto que o amor do Pai e do Filho se concretizou em uma pessoa, o amor. Eu somente amo o meu irmão com o Espírito Santo. Ele é chamado de terceira pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa com a qual eu preciso aprender a me relacionar, porque eu só vou ter vida, eu somente conseguirei ter impulso da vida se o Espírito Santo me impulsionar. O Espírito Santo é aquele que o Pai, em nome de Jesus, designou para ficar conosco. Sem Ele nós somos ossos secos. Sem o Espírito Santo nossa esperança é morta. Sem o Espírito Santo você cai no pecado e vive como escravo. Meu irmão, minha irmã, sem o Espírito Santo você vai viver essa vida como se estivesse no exílio da Babilônia. Sem o Espírito Santo a nossa vida vai ser uma vida vazia e sem esperança, e não acreditaremos nos milagres de Deus. Deus é somente Espírito, mas Deus quis se tornar carne em Jesus, visível. Mas só que Jesus não podia ficar o tempo todo conosco, em sua natureza humana. Então o que vai fazer Jesus? Olha, eu vou para o Pai,
mas eu vou mandar o prometido do meu Pai. Ele vai ficar sempre convosco. E Jesus chama o Espírito Santo, conforme a palavra de João capítulo 16, de Paráclito. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai, eu vos mandarei o Paráclito, e ele ficará sempre convosco. Magnum, vem cá um minutinho, Magnum. Segura na minha mão, Magnum. Olha o tamanho da criança. Então o Espírito Santo é chamado de Paráclito. Paráclito quer dizer, no grego, alguém à mão. Alguém que eu posso contar em qualquer emergência que me segura. Bom Paráclito. Entendeu o que é Paráclito? É interessante que na parte da manhã, o Espírito Santo falava a Luiz César que Jesus quer segurar na nossa mão porque Ele tem pressa. E é interessante que no Catecismo da Igreja Católica, número 2819, preste atenção o que a igreja fala quando ela analisa aqueles pedidos que nós fazemos no Pai Nosso. Escuta o que a igreja fala no 2819. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trata-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o espírito. Diga comigo, esses últimos tempos são os tempos da efusão do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvidas, e isso é verdade de fé, da segunda vinda de Cristo. E ela está iminente. Está às portas. Talvez meus netos ou meus bisnetos vejam a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, onde todo pecado será julgado, onde toda injustiça será corrigida. E para esses últimos tempos, a igreja fala que nós estamos vivendo os tempos da efusão do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Mas por quê? Meu irmão, você não vai conseguir correr se o Espírito Santo não segurar na sua mão. Nesses tempos em que Deus tem pressa, em que Deus está com pressa, se não segurarmos nas mãos do Senhor, nós cairemos. E é essa a palavra do Conselho Nacional. Esse é o direcionamento do Espírito Santo para o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, que nós somente conseguiremos correr nesses últimos tempos depressa se nós segurarmos na mão de Deus. Se as águas quiserem te afogar, o que você vai fazer? A mão, se as tristezas dessa vida, se as tristezas, solta a voz, sufocar, o que você vai fazer? Segura a mão do irmão aí. Solta a voz bem forte. Segura. Ela te sustentará. Ela te sustentará. Aperta a mão do irmão, da irmã, diga: não temas. Não olhes para trás. Segura na mão de Deus.
O Espírito, aperta a mão e diga para ele: o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Espírito do Senhor sempre te segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Que povo lindo! Que povo lindo! Segura na mão de Deus. Agora você vai cantar na primeira pessoa, seguro. Seguro na mão de Deus, seguro, pois ela me sustentará. Ela me sustenta. Não temo, sigo adiante, sem medo, sem medo. Não. Como vocês cantam bonito. Seguro na mão de Deus eu vou. Eu quero lhe pedir nesse momento, segura na nossa mão, Senhor. Os tempos são tão difíceis, Senhor. Segura na minha mão. Eu não sei o que fazer para salvar minha família. Segura na minha mão. Eu sou fraco. Eu sou como criança que corre atrás do Pai e que, se soltar da mão do Pai, se perde no caminho. Segura na minha mão, Espírito Santo. Eu te peço, em nome do Pai e do Filho, fica comigo, Espírito Santo. Não me deixe cair. O Espírito do Senhor sempre te revela. O que você vai fazer? Segura na mão de Deus. E Jesus Cristo prometeu, jamais te deixará. Jesus Cristo prometeu que jamais. Segura na mão de Deus, aperta a mão. Para terminar bem forte. Segura na mão de Deus. Segura na mão. Eu preciso do Paráclito. Pois é, a mão do Espírito Santo vai me sustentar. Me sustentará. Não temo, sigo adiante. Não temo, sigo adiante. E não olho para trás. Não olho. Seguro na mão de Deus eu vou. Pegue na sua Bíblia Atos 1. Jesus havia ressuscitado, aparecido durante 40 dias a seus apóstolos. Atos 1, versículo 1. Atos 1. Jesus sabia que os apóstolos eram fracos, que eles não conseguiriam anunciar o nome dele às nações se não fosse na força do Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 1. Em minha primeira narração, ó Teófilo. Interessante. São Lucas que escreve o Ato dos Apóstolos. Ele começa esse livro com o mesmo jeito em que ele começa o seu evangelho. Ele dedica a todo Teófilo. Quem é Teófilo aí? Levanta a mão. Quem é Teófilo?
Quem não é Teófilo, levanta a mão. Quem não é nada, levanta a mão. Quem é Teófilo? Teófilo são duas palavras gregas, Teo e Filo. São Lucas escreve a todo filho de Deus. Quem é Teófilo, levanta a mão. Quem não é nada, levanta a mão. Não vai levantar. Em minha primeira narração ao Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado o Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. É a eles que se manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Irmão e irmã, durante quantos dias depois da ressurreição que Jesus aparece aos apóstolos? 40. No último dia, no 40º dia, Jesus vai dar as últimas instruções aos apóstolos. E qual instrução é essa? Olha, não é para você sair de Jerusalém até que vocês sejam revestidos da força do alto, até que vocês sejam incorporados, encorpados, envolvidos, imersos na força do Espírito Santo. Versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da palavra de seu pai, que ouviste ele de minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos minutos. Diga: eu quero se mergulhar no Espírito. Meu irmão, minha irmã, você já foi batizado, o batismo, quando você era criança. Você não lembra que você chorou muito? Você era pequenininho, mas ali você recebeu o Espírito Santo. Porém, nós crescemos e vivemos a vida sem segurar na mão do Espírito. Precisamos ser mergulhados. O batismo do Espírito Santo não é um outro batismo sacramental. É uma efusão, um derramamento de Deus em mim, que me faz viver o meu primeiro batismo. E aqui no versículo número 5, Jesus fala: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo daqui a poucos dias. Então Jesus não promete imediatamente, daqui a alguns dias. Mas por que Jesus não derramou imediatamente o Espírito Santo sobre eles? Daqui a alguns dias. As graças de Deus vêm pela força da oração. Por isso Deus precisou das palavras de Ezequiel. Profere um oráculo. O que é oráculo? Uma oração com poder. Deus não é Deus de mágica. Deus é Deus de milagre. E para que os milagres aconteçam na sua vida, Deus precisa da sua oração insistente. E muitas graças não vêm imediatamente, porque Deus quer sua dependência dEle, para que Ele dê a você não o que você quer, mas o que Ele quer. Não o que você precisa, que você acha que precisa, mas o que Deus sabe que você precisa. E eles estão ignorantes, pensam que Jesus vem para fazer o messianismo terreno. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Que ignorância! Que ignorância! Eles achavam que Jesus vinha restaurar o reino de Israel, e não é para isso que Jesus veio. Versículo 7, o que ele responde? Não vos pertence a vós
saber os tempos e os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá, juntos, 8, versículo 8, vamos junto. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará, e sereis minhas, onde? Está escrito, Cachoeiro de Itapemirim, está incluído no confim do mundo. Versículo 8, lê de novo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará. Diga, eu quero essa força para ser testemunha, porque eu sou tão fraco quanto os apóstolos. Eu preciso da força do Espírito Santo. Então Jesus sobe ao céu, é a ascensão de Jesus. O que os apóstolos vão fazer no 41º dia? O que eles vão fazer? Para onde eles vão no 41º dia? Para Jerusalém, onde? Cenáculo. Quando você vai em Jerusalém, quem aqui já teve a oportunidade de ir em Jerusalém? Levanta a mão. Quando você vai em Jerusalém, você vê aquelas muralhas, aquelas coisas bonitas, tudo é reconstrução, reforma. Jerusalém foi destruída 15 vezes e reconstruída 16 vezes. Sabe qual é o único prédio original que nunca mexeu desde a época de Jesus? O cenáculo. O historiador Fílon, isso é da história de Alexandria, ele conta que no ano 70, a 5ª divisão do Império Romano entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Só restou uma parede do templo. Como que chama essa parede do templo que tem em Jerusalém? Muro das Lamentações. Não ficou nem pedra sobre pedra, mas o historiador Fílon, que morava em Alexandria, isso é da história, ao chegar em Jerusalém, ele fala, destruiu tudo. Restou apenas um prédio de 2 andares chamado Cenáculo, onde os seguidores do Nazareno fazem a partilha do pão e do vinho. Nunca mais teve sacrifício pascal no templo. Nunca mais o cordeiro foi imolado no templo, porque ele foi destruído. A arca da aliança já tinha sido escondida. Nunca mais. Cessou a antiga aliança, ficou a igreja da nova e eterna aliança, a igreja da Eucaristia. Glória a Deus. Meu irmão, em versículo 14, é a primeira novena da igreja. Por isso, daqui que a igreja tira novena, 9 dias. Os apóstolos vão para o cenáculo no 41º dia. O Espírito Santo vem no dia 50º. 50 menos 41 é quanto? 9. Versículo 14. E uma novena que tem Maria no meio. Todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Em nenhum lugar da Bíblia fala Maria e seus filhos. Fala Maria, mãe somente de quem? E quem está com Maria? Os irmãos de Jesus. A igreja quer dizer que o lugar dos irmãos de Jesus é com Maria no cenáculo. Meu irmão, minha irmã, infelizmente existe por aí um falso cristianismo. O 4º mandamento da lei de Deus é honrar pai e igreja que não honra a mãe de Jesus é falso cristianismo. Eu não sou obrigado a ser devoto de Maria. Isso é para os escolhidos que querem assumir Maria como mãe. Mas todo cristão tem a obrigação de honrar Maria. O 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e igreja que não honra Maria é falso cristianismo.
Por isso, se alguém vier conversar com você e falar mal de Maria, pare a conversa aí e diga: me desculpa, eu não posso continuar conversando com você, porque você faz parte de um falso cristianismo. Pare a conversa aí. Eu respeito. Nós devemos amar os evangélicos. Eles não são obrigados a serem devotos, mas tem que amar Maria. Amar Maria é obrigação de todo cristão. Eu respeito nossos irmãos evangélicos. Tem muitos evangélicos maravilhosos, mas tem um grupo de pessoas que se dizem evangélicas que gostam de chamar Maria de mulher qualquer. É falso cristianismo. O lugar dos irmãos de Jesus é onde? No cenáculo. Quando você assume Maria como mãe, ela leva você para onde o Espírito Santo está, porque ela é a esposa do Espírito Santo. E onde está o esposo, está a esposa. O esposo que ama, fica junto da esposa. Não é linda? Você é a avó mais linda que existe. Então, o Espírito Santo é esse que vai nos levar a uma comunhão profunda com Jesus. Depois de 9 dias, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, era a festa das colheitas. Jerusalém estava cheia. Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio no céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Qual foi o primeiro carisma que o Espírito Santo mandou para a igreja? Qual foi? O dom de orar em línguas. Quando a criança começa a falar, ela somente balbucia. Mas a gente que é pai, eu que sou avô, quando o meu netinho começava a blá blá blá, eu sabia que é uma linguagem de amor. Quem aqui, avô e avó, levanta a mão. Sabe qual é a definição de avô e de avó? Avô é um burro bravo que o neto amansou, que o filho amansou para o neto montar. É verdade. E o avô, ele pega o neto, porque o neto é filho passado no açúcar, filho passado no melado. Aí você entende a linguagem de amor. O dom de orar em línguas é para aquele que está nascendo de novo e nunca quer ficar velho, quer sempre depender do Pai. Esse é o dom próprio que o Espírito Santo mandou para você sempre depender de Deus e nunca ser autossuficiente, conforme fala em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E São Pedro, que era medroso, vai se tornar o maior dos apóstolos junto com Paulo. E ele vai fazer um discurso de alguns minutos. E a pregação de Pedro é tão contundente que converte mais de 3.000. E no versículo 37 vem a promessa do Espírito Santo para nós. Versículo 37, 38 e 39. Ouvindo essas palavras, ficaram compungidos do íntimo dos seus corações, do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos, juntos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e que cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus.
Meu irmão, a palavra dos Atos dos Apóstolos: arrependei-vos. O Espírito Santo não vem se a pessoa não arrepender do pecado. O Espírito Santo não vem sobre a pessoa que ela não quer largar um relacionamento errado. O Espírito Santo não vem para a pessoa que ela não quer largar um vício, largar uma mágoa. A primeira condição para recebermos o Espírito Santo é arrependimento. Arrependimento quer dizer deixar o pecado, não querer o pecado, romper com o pecado. Diga: Senhor, eu me arrependo agora de minha autossuficiência, de todas as vezes que eu fiz as coisas sem depender do Espírito Santo. Eu me arrependo, eu preciso do Espírito Santo. Sou fraco, preciso dessa força. Manda, Senhor. A promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe. É para você essa promessa, meu irmão, minha irmã. E é interessante que o primeiro carisma que Deus mandou foi o dom de orar em línguas. E esse batismo do Espírito Santo, os apóstolos continuavam pedindo. Veja Atos 19. Vá lá para Atos 19. Versículo 1 e seguintes, veja lá. Quando Paulo vai chegar em Éfeso, ele vai pedir o batismo do Espírito Santo para alguém que já são seguidores, já são discípulos de Cristo, já acreditam em Cristo, mas não tem o batismo do Espírito Santo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? O que eles responderam? Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Parece o nosso católico tradicional. Ainda tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pombinha. E para pegar o Espírito Santo eu preciso de uma arapuca. Está aparecendo um rapaz no grupo de oração lá em Goiânia. Vamos dançar no Espírito, quero depender de ti. Depois ele deu uma errada. Senta todo mundo. Vamos sentar no Espírito. Só viu pena saindo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é uma pombinha que tem penas. O Espírito Santo é uma pessoa. Eles nem sabiam que existia um Espírito Santo. Parece o nosso católico tradicional, que levanta de manhã nem pede o Espírito Santo, que toma decisões sem pedir o Espírito Santo, que faz as coisas sem depender e por isso dá tanta coisa errada na vida. Versículo 3. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam o quê? Em línguas estranhas, e profetizaram. A igreja ao longo dos séculos continuou ministrando o Espírito Santo, e o primeiro carisma que vem quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo é o dom de orar em línguas estranhas. Parece estranho, mas é o dom para você nascer de novo. É o sopro do Espírito para você não andar no mundo como o mundo quer. É interessante que São Paulo, em Romanos 8, 26, ele vai explicar um pouco do dom de orar em línguas. Abra aí Romanos 8, é o próximo livro da frente. Romanos 8, 26 a 27. Romanos 8, 26 a 27.
Todo mundo junto aí, vamos lá. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos orar e nem pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos o quê? O que é gemido inefável, inexprimível, ininteligível, que não tem explicação? Repita o versículo 26 para você entender melhor. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Eu te peço, eu te suplico, eu te louvo, acabam as palavras. Por isso o Espírito Santo vem auxílio de nós com gemidos. Versículo 27. Na tradução da Bíblia, Tebe, é assim: e aquele que sonda os corações, sabe quais são os desejos do Espírito, o qual intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meu irmão, preste atenção, escuta. Não perca atenção, em nome de Jesus. É importante que eu vou falar agora. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo sonda o seu coração e com gemidos inefáveis, ele tira a oração que você precisa. Você já fez endoscopia? Quem já fez endoscopia aí? A sonda vai lá dentro e vê tudo. Quando você ora em línguas, o que o Espírito Santo faz? O que ele faz, gente? Senhor. É o que acontece quando você ora em línguas. Sei. Se me assento. Conheces? Quer sentado, deitado, ou quer andando, sabes todos os meus passos. O Espírito, que povo lindo. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Solta a voz, levante a mão e fala: Senhor. Por isso você precisa do dom de orar em línguas. Que lindo, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Por isso você precisa orar em línguas, não pode parar. Senhor, eu sei que tu me sondas. Com a mão no coração, Senhor, eu sei que tu me amas. Já vamos lá para o final. Senhor, eu sei que tu me amas. Diga: Senhor. Deixa o Espírito Santo fazer você orar em línguas, para você sentir esse amor, essa paz. Eu sei que tu me amas. Senhor, eu não duvido. Eu não duvido. Por mais que pareça esse dom esquisito, é o orar em línguas que o Espírito Santo sonda. Porque aí ele começa a falar palavras que você não sabe, mas o Pai entende. Não é para você entender, é para o Pai entender o que você precisa. Quando você ora em línguas, você tira a oração que o Pai entende, e que a sua compreensão é tão pequena. Vamos pegar o capítulo 14 do livro dos Atos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o livro da frente. Capítulo 14, vamos entender rapidamente um pouco mais sobre o dom de orar em línguas, para nós pedirmos um batismo no Espírito Santo aqui para a Assembleia. Vamos entender um pouco mais, capítulo 14, versículo 2. Capítulo 14, versículo 2. Vamos entender um pouco mais sobre esse dom de orar em línguas, que parece tão esquisito e não é. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 2003.
Preste atenção o que a igreja fala sobre o dom de orar em línguas. Os carismas são graças especiais, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, que significa dom, favor, benefício gratuito. Preste atenção o que a igreja fala. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas ordenam-se a graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acha-se a serviço da caridade que edifica a igreja. A igreja aprova oficialmente o dom de orar em línguas. E fala que mesmo o dom das línguas ou dos milagres acha-se a serviço da edificação da igreja. Meu irmão, estou lendo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2003. O dom de línguas é aprovado oficialmente pela igreja. Quando você ora em línguas, você está também edificando a igreja. E igreja somos? Igreja somos? E se você edifica você mesmo, você edifica a igreja. Versículo 2: aquele que fala em línguas, não fala aos homens, senão ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Quando você ora em línguas, você não entende o que fala. Quem é que está entendendo? O Pai. Repita o versículo 2 para você entender. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão ninguém o entende, senão, pois fala coisas sob a ação. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo, você está sob a ação do Espírito. É o único carisma que você pode se submeter ou não. Se você não orar, você não se submete ao Espírito Santo. Mas quando você ora em línguas, você está submisso, sob a missão, sob a orientação. Por isso, quando você não entender um problema, primeiro ore em línguas, ore em espírito. Deixe o Espírito Santo sondar seu coração, para depois Deus guiar você. Versículo 4: aquele que fala em línguas edifica-se Leia de novo o versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se É o único dom que é para a sua edificação pessoal. Por isso foi o primeiro carisma derramado em Pentecostes. Porque Deus precisava edificar cada apóstolo para depois edificar a igreja. Versículo 5, leia aí. Ora, desejo que todos faleis. Bate a mão no ombro do irmão do lado e fala: quem São Paulo deseja que você ore em línguas. São Paulo deseja, Deus deseja que você ore em línguas. Vire a folha, versículo 14. Vamos entender um aspecto lindo do batismo no Espírito Santo com o dom das línguas. Versículo 14. 1 Coríntios 14. Juntos. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu vou explicar. Eu me lembro uma vez que uma amiga nossa, ela estava arrumando a casa. Depois ela foi rezar. Deu a limpeza na casa e foi rezar. E ela está ajoelhada ali rezando. E ela começou a olhar para cima. E orando em línguas, vendo as teias de aranha. E ela orando em línguas, nossa, a hora que terminar a oração, eu vou dar uma vassourada nessas teias de aranha. Meu irmão, minha irmã, você pode orar em línguas pensando em teia de aranha. Leia o versículo 14 de novo. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem. Versículo 15. Então o que fazer?
orarei em espírito e orarei também com o cantarei. Nós podemos cantar também. Cantarei em espírito e cantarei também com entendimento. O que isso significa? Que eu preciso orar em línguas colocando um sentido, coração na minha oração. Eu me lembro que eu estava já 3 dias orando em línguas angustiado, numa angústia profunda de morte. Teve um momento que eu parei o carro, comecei a orar chorando em línguas. Toda vez que tem alguma angústia, alguma coisa, aí que eu oro muito em línguas. Aí Deus falou assim, bem, o que está acontecendo? Não sei bem. Eu estou com uma angústia muito grande, estou orando em línguas, porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo dá o entendimento. Não, você não vai entender o que você fala. O Espírito Santo vai dar o entendimento do problema que você tem que enfrentar. Naquele momento, eu tive a imagem do carro batido. Eu ia para uma cidade, pregar numa cidade que 5, 6 horas de carro eu chegaria. Era aquela época da greve dos controladores de voo. E eu não queria ir de avião, porque eu ficaria o dia inteiro ou chegaria só no outro dia do encontro. Mas eu comprei a passagem e fui. Fiquei o dia inteiro no aeroporto. Murmuração só piora a situação. Repete. Eu não murmurei. O senhor quis que eu fosse de avião, eu vou. Quando cheguei lá, 5 intercessores tinham visto o carro batido e pediram que eu não fosse de carro. Eu orei em línguas no meio da minha angústia, e o que fez o Espírito Santo? Me deu o entendimento. Versículo 18, o que São Paulo fala? Ora, desejo que todos faleis em... Não era o versículo 5, o versículo 18 diz assim, graças a Deus que possui o dom das línguas, superior a todos. Por que São Paulo foi o maior dos missionários? Porque ele orava mais em línguas, mais do que todos. Versículo 37. Vamos ler juntos. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são o que, gente? Mandamento do Senhor. E o versículo 38 diz assim, mas se alguém quiser ignorar, que? Ignore. 39, todo mundo junto. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém, não impeçais falar em... Não impeça esse dom não. Leia o versículo 37 de novo. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são Ora, em línguas é mandamento do Senhor, você pode ignorar. O 38 fala que você pode até ignorar. Mas o que fala no final? Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém, não impeçais esse dom de orar em línguas. Não impeça. Não impeça esse sopro do Espírito. Nós começamos falando do capítulo 37 de Ezequiel, do sopro do Espírito. Falamos de Pentecostes. Falamos de Atos dos Apóstolos. Falamos que a igreja continuou a ministrar o batismo do Espírito Santo. Falamos sobre 1 Coríntios capítulo 14, da importância do dom de orar em línguas. Agora eu quero pedir de todo o coração a você, meu irmão, minha irmã. Aceita essa palavra como quem já vai fazer 40 anos de renovação carismática. Aceita essa palavra. Se tem algo que é fundamental na minha vida, meu irmão, minha irmã, foi o batismo do Espírito Santo. E todo dia pedindo Ele, e orar em línguas. Quantas vezes eu e minha doce Neuzinha ajoelhamos na beirada da nossa cama, orando em línguas todo dia juntos. E isso não deixou que o nosso amor esfriasse, não deixou que a nossa missão esfriasse. E quantas vezes fomos perseguidos, humilhados. Mas meu irmão, quando você ora em línguas, o Espírito Santo sopra você. E você nunca vai ser
um osso seco. Se você ora em línguas, o Espírito Santo não vai deixar a sua esperança ser morta. Você não vai andar, você pode andar no meio de crise, como aquele povo da Babilônia, mas o Espírito Santo sopra sobre você e faz você reviver. Então peço a você, meu irmão, minha irmã, volte ao fogo do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo nessa tarde de hoje soprar sobre você e lhe dar um novo ardor. O Espírito Santo quer que você volte a pregar a palavra, quer que você ore com poder. O Espírito Santo quer que você se levante como aqueles ossos secos que se levantaram. Meu irmão, minha irmã, escute essa palavra desse pobre servo. O Espírito Santo quer fazer de você um apóstolo do século 21. E como diz a igreja, esses últimos tempos são os tempos da efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo está preparando os apóstolos do século 21. Aleluia! Então, nós temos agora 20 minutos para orar. Eu terminei na hora certa. E eu, juntamente com meus irmãos, nós vamos clamar um batismo no Espírito Santo agora. E ninguém vai sair daqui sem orar em línguas. Ninguém vai sair daqui como um osso seco. Ninguém vai sair daqui com a esperança morta. Aleluia!